vida. Então, para você saber se aquilo é a vontade de Deus, veja se está de acordo com a Bíblia. Sim. Se tiver de acordo com a Bíblia, isso é a vontade de Deus. Então, mas às vezes, assim, é da vontade de Deus, que está na Bíblia, aquilo é certo, mas eu continuo sentindo, porque assim, todas as orações eu peço para que sejam feitas à vontade de Deus. Né? E eu orava para que, desde que a Giovana nasceu, eu orava para que eu pudesse ficar grávida novamente. E foram 4 anos sem que isso acontecesse. Mas dentro do meu coração eu não sentia que eu devia parar de orar. Que aquilo ainda era a vontade de Deus e que não era o tempo. E eu não desanimei de orar quanto a isso. Né? Não veio uma vontade. Mas a oração. Agora não. Eu só quero corrigir um aspecto, assim, que é como oramos. Senhor, se não é para eu ter mais filhos, então, Senhor, por que o Senhor tem que dar essa vontade de ter? Então, Senhor, está nas tuas mãos, sendo da tua vontade, Senhor, concede-me a graça. Essa é uma oração prudente. É isso certo? que eu sempre orava, assim, por isso que eu não sentia no meu coração que eu devia parar de orar, porque certo. Não cessou essa vontade. Vamos adiante. Essa nossa escola dominical, eu tenho dó do próximo pastor. Volta aí, eu não perdi aqui. Vamos lá. Acho que não vai ter como. Jesus vai voltar enquanto eu estou aqui. O que é legalismo, você acha? A igreja foi e ainda é muito legalista. A igreja foi e ainda é muito legalista. Legalista é querer apresentar uma aparência externa daquilo que não é, não tem significado. Legalista é querer ser mais realista do que o rei. Ou seja, querer exigir aquilo que Deus não exige. Quando eu me converti, eu vim para a igreja, o grande debate que existia na igreja era se mulher podia usar calça comprida ou não. Lembra disso, Solange? Solange é da minha época, ela nasceu no mesmo ano que eu. É assim. Não, mas não precisa ser a Solange, até a Edna, que é menina, lembra disso também, não lembra? Eu me lembro de alguns colegas que não permitiam que tocassem violão na igreja. Violão, hein? E as pessoas que diziam que não se podia, mulher não podia usar calça comprida na igreja, dizia com base em Deuteronômio 22:5, que diz lá que o homem não usará roupa de mulher e nem a mulher roupa de homem. Só que na época que aquele texto foi escrito, todo mundo usava um saião. Todo mundo, homem e mulher, usava um. Então, quer dizer, isso é legalismo. Ficar achando que a aparência externa tem que ver com. Nós devemos andar com modéstia, com decência. Então a igreja tem muito disso, de ritualismo e de legalismo. Né? E Jesus falou sobre esses assuntos muito claramente. Diz assim, se chegar aqui na igreja, vamos passar isso para os nossos dias. Se chegar um andante aí, entrar aqui pela porta, sentar aqui no banco, ficar ouvindo, nós tratamos de um modo. Mas se chegar um vereador, nós tratamos de outro. Não, o vereador aí vocês guardam a carteira. Brincadeira. Então nós tratamos de outro, nós tratamos autoridades de forma diferente, pessoas de forma diferente. Isso é ruim. Nós devemos entender que para Deus não há acepção de pessoas. Então legalismo é essa atitude, essa maneira de querer mostrar aquilo que não é. E o problema da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, era o legalismo. Muito acentuado esse legalismo. O que era o legalismo lá? Uma volta aos ritos judaicos.
Eles achavam que não bastava se converter, não bastava ser batizado, que tinha que ser circuncidado e tinha que comer Páscoa, tinha que fazer toda aquela programação dos judeus. E não tem mais que comer Páscoa? Pois é. Hoje, nos nossos dias, tem muita igreja celebrando a Páscoa. Mata um cordeiro, come um cordeiro com ervas amargas, do jeitinho que está lá prescrito no Antigo Testamento. O que a Páscoa significava? Libertação lá do Egito. E ela apontava para quem que o cordeiro que foi morto. Representava o quê? O Messias que viria como cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não é? Porque então antes de Jesus Cristo, então, sempre houve a Páscoa. Agora, depois de Jesus Cristo, quando eu celebro a Páscoa hoje, eu estou dizendo que Jesus não veio. Pois é, eu já tenho a coisa representada e ainda quero ficar naquilo que a representa. Eu já tenho uma coisa representada, ou seja, Jesus Cristo. Então, quando eu vejo uma igreja hoje celebrando Páscoa, eu fico apavorado. E está cheio de igrejas celebrando Páscoa. Páscoa hoje não é mais comer um cordeiro, é o ovo, é chocolate. E pior ainda, é ovo de coelho. Coelho não bota. É um negócio muito estranho. E eu vejo a igreja celebrando Páscoa mesmo. Celebrando Páscoa mesmo. Então isso é ritualismo. Ritualismo. O que é mais importante? Uma estátua ou a pessoa que a estátua representa? A pessoa. Por exemplo, o azeite no Antigo Testamento representava o quê? O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo já veio e habita em nós. Então, quando as pessoas querem ungir os outros com óleo, eles estão... Olha, nós temos coisa muito mais importante do que o óleo. O que é mais importante que o óleo? Aquilo que o óleo representa, o Espírito Santo. Está dizendo que não temos ainda o Espírito. Então isso é problemático. Ok, então as igrejas da Galácia eram assim legalistas e com o endosso de Pedro. Se vocês forem estudar a carta aos Gálatas, a carta pode ser dividida assim: capítulos 1 e 2, capítulos 3 e 4 e capítulos 5 e 6, tá? Em 3 etapas. Capítulo 1 e 2 é história, mostra a história, como é que aconteceu, por que ele está escrevendo e tudo mais. Capítulos 3 e 4 aprofunda-se na doutrina, no ensino da palavra de Deus. E o capítulo 5 e 6, a prática. Agora, em virtude disso que eu acabei de ensinar, vocês vivam assim. Eu vou contar para vocês a história aqui. Agora, isso a Bíblia diz isso sobre o assunto. Agora vocês então vivam assim. É a carta aos Gálatas. Você vê como é que ela é bem estruturadinha, bem organizadinha, a carta aos Gálatas. Tá? História, doutrina e prática. Primeiro ele historiou o fato. O que está acontecendo aqui é isso. O povo está me deixando a igreja para voltar aos ritos, às práticas sem vida. Então, depois ele fundamentou isso na Bíblia. Diz, olha, nossa prática deve ser essa. E por fim, no capítulo 5 e 6, ele disse como devia viver. E então, nos capítulos 1 e 2, ele fala o apostolado dele e a vindicação vinda do Senhor. O que o Senhor pedia, né? É que se vier um anjo do céu pregar um evangelho que vá além desse, seja anátema. Então conta a história dele. Eu sou apóstolo. A palavra apóstolo significa eu tenho a mesma autoridade daquele que me enviou. Quem é que enviou o apóstolo Paulo? Significa que Paulo tinha a mesma autoridade que Jesus naquilo que ele escreve. A palavra que Paulo escreveu é a palavra de Deus, não é a palavra de Paulo. Então ele ensina isso, certo?
Doutrina. O homem é justificado não é por esses ritualismos aí, ó. É justificado só pela fé. A doutrina é da justificação pela fé, na carta aos Gálatas. Não é pelo que eu faço por Deus. Eu vou falar uma frase importante. Então, lembre-se dela. Nós somos salvos não por causa do que nós fazemos por Deus, mas por causa do que Deus faz por nós. Tá? Não é pelo que eu faço por Deus, é pelo que Deus faz por mim. E a religião de hoje dá muita ênfase de que você é salvo pelo que você faz por Deus. Não é assim, certo? E a prática, devemos andar pela fé e pelo amor. Só isso. Então esse é o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas, que nós ainda continuaremos vendo esse texto. Então, só para você comparar e para ter uma ideia, Romanos, então, tem primeiro uma reflexão calma, demorada, longa, e Gálatas, paixão emocional. Em Gálatas, Paulo extravasa o seu sentimento, mostra o seu sentimento lá e bate de frente contra Pedro e não aceita mesmo as coisas. Agora, o cristianismo em estudo aqui em Romanos e aqui o cristianismo no campo de batalha. A defesa dele, da igreja, contra Pedro. Resistiu Pedro face a face. E ele está criticando aqueles que estavam querendo voltar para aquela prática ritual legalista e errada. Querendo voltar para lá. E Romanos é uma carta posterior dele. E Gálatas é a carta anterior. Significa que ele primeiro escreveu aos Gálatas. E depois desse rascunho que ele escreveu aos Gálatas, ele escreveu aos Romanos e estendeu. Percebe isso? Então, é assim que foi escrito. Romanos, justificação pela fé, definida sistematicamente. E aqui, justificação pela fé, defendida dos ataques. Lá, contra ele. Né? E Romanos é a nossa Constituição. Mais ou menos como se Gálatas fosse a nossa declaração de independência. Independência ou morte. A diferença é que Gálatas é verdade, independência ou morte não é verdade. Uma frase criada depois, né? Os historiadores que o digam. Né? Não é. Ok. Gálatas, então, 1 a 3. Ele mostra aqui em cima aí, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, coisas estas que nós já consideramos aqui, certo? 6 a 7, ele fala da mudança deles para outro evangelho, que não é outro, né? E 8 a 9, ele fala que mesmo que alguém viesse pregar o evangelho, fosse um anjo do céu, ou que ele mesmo viesse, fosse anátema. Então isso é muito importante na carta aos Gálatas. Eu acho que a carta aos Gálatas é uma carta muito boa de ler, muito simples, muito clara, e conteúdo muito prático. Então, o Evangelho de Paulo, ele diz, não veio de Jerusalém, aqui, no capítulo 1. E o Evangelho de Paulo também não veio de Antioquia, não veio dos apóstolos. O Evangelho de Paulo foi fundado em Jerusalém. No capítulo 2, no verso 1 a 10. Paulo diz que recebeu isso lá na Arábia. Veja aí no verso 17 do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Mas Pedro tentou influenciar só os Gálatas ou outras igrejas? Influenciava todo mundo. Pedro tinha muita autoridade perante todas as igrejas. Então, todos que ouviam aquilo se sentiam influenciados. Né? O que Paulo fala quando prega a eles? Verso 17 do capítulo 1. Vim subir a Jerusalém para que
para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O Edna, acredita-se que Paulo tenha ficado aqui nas regiões da Arábia por um período de aproximadamente 3 anos. E foi aí que ele aprendeu o que ele ensinava. Não aprendeu dos apóstolos, não aprendeu de ninguém, aprendeu aqui. Tá? Então não é da parte dos apóstolos. E o Evangelho de Paulo também não foi alterado por Jerusalém quando chegaram a Antioquia, aqui. E o que ele ensinou, os apóstolos não falaram assim, porque os apóstolos eram a autoridade, né? Então, se o que ele ensinou tivesse errado, os apóstolos teriam que ter dito assim: isso que Paulo ensinou está tudo errado. Ninguém corrigiu Paulo. O que ele ensinou era verdade. Pelo contrário, Paulo é quem corrigiu eles. Tá? Então, isso é muito importante e claro, nesses versos aí, 2, de 1 a 10 e 2, 11 a 16, nós encontramos este ensinamento de Paulo. Ok, aí ele fala assim: quem é que enfeitiçou vocês? Isso parece um feitiço. Quando as pessoas adotam essas práticas, você pode falar o que quiser para as pessoas que elas entram de um lado. Não sei se você já viu isso, mas você explica, mostra o texto, a pessoa volta ao mesmo ponto. Então Paulo fala que foi quem vos enfeitiçou. Ele usa esse termo, quem vos enfeitiçou. Vocês receberam o Espírito pela lei ou por ter ouvido sobre a fé? Vocês receberam o Espírito Santo lá na circuncisão ou não? Claro que foi pela fé que receberam. Pois bem, vocês são tão bobos. Será que vocês são bobos? A carta é pesada. Será que vocês são bobos? Vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar pela carne? O contrário, o caminho inverso. E ele vai criticando a igreja da Galácia. Né? Vocês sofrem tantas coisas à toa, sofreram tantas coisas em vão, vocês foram perseguidos, tudo por causa da fé, agora vocês vão abandonar a fé? Então, para que foi perseguido? Podia ter abandonado lá quando estava tudo bem. Né? Ele acaba com as igrejas da Galácia, ele pega pesado mesmo. E ele diz assim: Deus dá o Espírito e os milagres pela lei ou pela fé? Novamente, a resposta óbvia é pela fé. Pela fé. Tudo é pela fé. E as igrejas da Galácia estavam querendo voltar às práticas. Hoje, é assim, você é abençoado quando você compra a capa de Elias, quando você compra a água do Jordão, que Jesus foi batizado, quando você compra, o que mais? Vocês estão vendendo um tanto aí, de coisa assim. Não, quando você dá a chave do seu carro, né? Porque você quer um novo, o seu é velho, você vai lá e passa de papel passado para a igreja. Pois é, e salvação, gente, é através da fé. Vocês podem fazer o que quiser, podem ir onde quiser, não existe salvação fora da fé. Esse é o caminho, salvação é pela fé. O argumento de Abraão foi salvo porque ele creu em Deus. Então Paulo mostra o argumento de Abraão, ele foi salvo porque ele creu, portanto salvação é pela fé. E Abraão é chamado de, não é o pai da lei, é o pai da fé, porque ele creu. Ok, o argumento da lei, a lei só tem valor se eu acredito nela. Isso é fé. Senão, ela só tem condenação. E ele apresenta depois o argumento da promessa da aliança na carta aos Gálatas. E ele falou que era como aquele pedagogo que levava o menino à escola, era assim que ele se considerava, ele que conduzia o povo. E assim hoje é a igreja conduz vocês na fé, mas conduz pelos caminhos da palavra de Deus. E quando eu vou ensinar aqui, eu ensino Bíblia, mando vocês abrir a Bíblia e ler, todo mundo abrir a Bíblia. E por essa razão, nos bancos da igreja, há exemplares da Bíblia, para todo mundo não se
esse tempo escusado, todo mundo poder abrir o texto, ler e acompanhar, não é assim? Então, gente, que maravilha, nós estamos livres de ídolos, estamos livres de pagar promessas, no sentido de fazer promessas, como negociar com Deus, estamos livres desse ritualismo. Nós somos filhos de Deus e estamos na igreja, não porque somos obrigados, mas porque amamos a Jesus Cristo. O que nos move é o amor, nós amamos a Jesus Cristo. Então, nós não estamos na igreja pelo que a igreja pode nos oferecer, pelo que Deus pode nos dar. Eu evito, inclusive, pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam para irem para o céu. É verdade que as pessoas que se convertem vão para o céu, não é? Mas você gostaria de ter amigos que fossem seus amigos só pelo que você pode fazer por eles? Não. Então Deus gostaria? Eu acredito em Deus e estou na igreja, porque eu amo a igreja. As coisas mais importantes da minha vida aconteceram na igreja. Tudo na minha vida de importante aconteceu na igreja. Então eu amo a igreja. E eu sirvo a Deus porque eu amo a Jesus, amo a Deus. E não porque eu quero fazer um negócio com Ele. Então, nós servimos por amor. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós precisamos de entender isso, que nós estamos na igreja e nós servimos a Deus porque o amamos. Só. E por que o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos. Só por amor. Esse é o tipo de relacionamento que agrada a Deus. O nosso amor. Demonstração do nosso amor. É por isso que devemos servir a Deus. Por amor, porque o amamos. Pois bem, irmãos, e por causa disso nós fomos adotados como filhos de Deus. A doutrina da adoção tratada na carta. E agora nós nos relacionamos com Ele. Então são os argumentos que Paulo apresenta na carta aos Gálatas de grande valor. E argumentos da Bíblia, das Escrituras, que ele fundamenta cada um deles. Tá? Então, se vocês são livres, ele diz, agora não se prendam novamente àquele legalismo. Não se prendam novamente. E o que os Gálatas estavam fazendo? Eles tinham se tornado livres e agora estavam indo lá e se prendendo novamente a uma servidão. E não transformem a sua liberdade em uma oportunidade para a carne. Também, já que eu sou salvo, eu posso pecar à vontade. A Bíblia diz assim que quem pensa assim, na verdade nunca foi salvo. Romanos capítulo 6, verso 1 diz assim: como permaneceremos no pecado, nós os que para ele já morremos? Não vamos permanecer no pecado. Então, não use dessa liberdade para dizer que você pode pecar. Não pode. O seu desejo não é pecar. O seu desejo agora é servir a Cristo. Esse é o seu prazer. Esse é o seu privilégio, servir a Cristo. E agora o que vocês devem fazer é andar pelo Espírito, em amor, conforme eu já disse. Levem as cargas uns dos outros, diz a Bíblia. Levem as cargas uns dos outros. E compartilhem todas as coisas boas. Troquem opiniões e falem das coisas boas e vivam bem. É assim que vocês devem viver. Façam bem a todos os homens. Esse é o ensinamento aí de Gálatas. Que coisa bonita a carta. Mas longe esteja de nós, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está sendo crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim. Nada no mundo me interessa mais. E eu estou crucificado para o mundo. Já morri para o mundo. Não me interessa mais por essas coisas. É o que ele diz de forma muito enfática. Pois nem a circuncisão é coisa alguma. E nem o batismo é nada, né? E nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, faz misericórdia, seja sobre eles e sobre o Israel de Deus, ou seja, a igreja, povo de Deus, mas andar de acordo com essa regra que ele fala para andar. Então, gente, a Bíblia é tão clara, é tão simples, tão bonita de se. Eu fiquei tão impressionado nessas 2 semanas estudando o livro de Zacarias. Cada vez que eu pego um livro para estudar, eu me sinto mais impressionado. É muito rica a Bíblia, muito rica a Bíblia. É de um valor, uma coisa impressionante. Para discutir, qual tem sido sua experiência na tentativa de compreender o Evangelho? Quais são os vários erros em que as pessoas caem na tentativa de compreender o Evangelho? As pessoas estão mais interessadas na bênção ou em quem abençoa, do seu ponto de vista? Eu acho que a grande maioria das pessoas só está interessada na bênção. E mesmo as nossas orações são dirigidas, às vezes, só para a bênção, não de exaltação de quem abençoou. Meu Deus! Às vezes fico pensando que seria muito bom se Deus nos levasse logo, porque a gente é tão errado, tão sujeito a coisas ruins, a pecados. Complicado, né? Complicado. Ok. Nosso tempo já se esgotou e o nosso superintendente tem a palavra. Vamos continuar na próxima semana vendo as outras cartas.